Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Bom, vamos continuando, né? Vamos retomando, né? Se Deus quiser, estaremos juntos novamente, né? Sentindo o calor humano que nós temos tanto a oferecer uns aos outros. Bom, semana passada, nessa última aula, né? A gente falou bastante sobre pessoas jurídicas, de direito público, interno e externo, e de direito privado. Das de direito privado, as que mais nos interessam são as sociedades, tá? E as EIRELIs. Então nós temos de direito privado, sociedades e EIRELIs, que são consideradas pessoas jurídicas, tá certo? EIRELI, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Então, nós temos, né? Espero que você tenha imprimido o nosso material, assistido a aula através dos slides e dos áudios. E agora a gente vem aqui para dar uma arrematada na aula, tá? Com esse vídeo, com essa videoaula. Então nós vimos, né, que nós temos os empresários individuais, nós temos as EIRELIs, nós temos empresários individuais, nós temos as EIRELIs e nós temos as sociedades. Empresários individuais normais, EIRELIs, sociedades. Pessoas jurídicas, quem são? Essas duas. O empresário individual não é pessoa jurídica? Não. Não é pessoa jurídica. O empresário individual não é pessoa jurídica. Por que ele não é pessoa jurídica, Guedes? Porque ele não está lá. Primeiro, porque ele não está lá no artigo do Código Civil que estabelece quem são as pessoas jurídicas. E segundo, porque ele não tem responsabilidade limitada. O EIRELI, ele tem limitada. É um limite. As sociedades, elas são empresas de responsabilidade limitada. LTDA. Lembram-se desse termo, né? LTDA. Então nós vimos, tá? Que nós temos a luzinha do ralo. Tá? Vamos ver se eu consigo colocar para vocês aqui de uma maneira que dá certo aqui, tá? Então nós temos as sociedades empresariais. Nós temos as sociedades simples ou civis, né? Sociedades empresariais são aquelas que exercem atividade de indústria ou circulação de bens ou serviço com economicidade, profissionalidade e organização, previsto no artigo 966 do Código Civil. Sociedades simples ou civis, as do parágrafo único do mesmo artigo que eu estou falando, tá? Que são aquelas que exploram atividades intelectuais, literárias, científicas, artísticas. Maravilha. Então nós temos as sociedades. Nós temos aqui a EIRELI. EIRELI. Tá? E nós temos aqui, num outro patamar, os empresários individuais. Tá? Os empresários individuais. E nós temos também, tá, o MEI. O MEI. Tá? Então nós temos, segundo o Código Civil, nós temos que são pessoas jurídicas apenas e tão somente quem? Este e este. São pessoas jurídicas apenas e tão somente nessa relação que eu coloquei aqui, esses dois aqui, ó, que constam do Código Civil como pessoas jurídicas. Então, essas duas aqui, ó, são pessoas jurídicas. Essa daqui, ó, é empresário individual também, é microempreendedor individual. É uma empresa, essa é uma empresa, só que essa é uma empresa individual, essa é uma empresa individual. São representadas por uma pessoa e não por uma sociedade, né? E não por uma sociedade. É apenas uma pessoa. Ambas são pessoas físicas.
Ah, Daniel, mas elas recebem CNPJ, elas têm o cadastro nacional, né? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Sim, é verdade. Elas têm uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica apenas, então, somente para fins tributários e fiscais e de fiscalização. Tá? Mas elas não são pessoas jurídicas. Por quê? Calma, rapaz, calma. Já já a gente conversa sobre isso. Bom, nós vimos que essas aqui e essa daqui podem ser tanto ME quanto EPP. Deu para entender? Nós vimos essa aqui também. Esse também. Tá? O empresário individual. Nós vimos que o MEI, ele não pode ser nem EPP, nem ME e nem EPP. Por quê? Porque ele tem um outro patamar, um outro limite de faturamento. Ele tem um faturamento de R$81 mil anuais. O MEI pode vir a se tornar um ME? Pode, claro. Né? Então, o que a lei projeta para esses casos? Né? O MEI é uma figura criada há relativamente pouco tempo atrás, né? Para trazer a formalização aqueles que exploravam suas atividades de maneira informal e pagar recolhimentos de uma maneira mais fácil. Então, o ME é o bebezinho. É o bebezinho. O que acontece nesse caso aqui? Ah, você é pequenininho, então você tem que pagar pouco. Você é pequenininho, você não tem condição de pagar muito, então você paga pouco. Quanto que paga? Aquela mixaria lá que a gente falou, sabe? Aquela mixaria lá que a gente falou, tá? Então, pode ser R$52,25, mais R$1 se for comércio e indústria, R$5 se for serviços e R$6 se for os dois. Tá? Então, R$1 se eu vender artigos se eu quiser vender espetos de churrasco, R$5 se eu for aquela pessoa que faz churrasco na casa dos outros, e R$6 se eu vender espeto de churrasco e fazer serviço na casa dos outros. Pronto. Posso ser um MEI? Posso já posso ser um MEI. Não é uma maravilha isso? Muito legal. Muito legal. Certo? O que mais que eu ia falar? Ah, tá. E aí, então você é um MEI. Você tem um faturamento limitado até R$81 mil. Ah, mas você de repente, meu negócio está indo bem, eu vou faturar mais. Posso faturar mais? Claro que pode, só que você tem que sair daqui. Porque aí você já vai virar uma criancinha, né? Você já está mais fortinho, já pode colaborar com um pouquinho mais, tá? E aí você pode se tornar um ME, se você tiver um faturamento que ultrapassa os R$81 mil. E aí temos um outro limite que nós vamos conhecer no ano que vem, que difere o ME do EPP. Então, você pode ser um ME, crescer, comer bastante arroz e feijão, trabalhar bastante, virar um ME, e depois virar um EPP. Tudo isso você pode fazer saindo do ME. Você pode fazer de forma individual através do EIRELI, se você quiser colocar sem salários mínimos e ser uma pessoa jurídica, ou você pode fazer através de um empresário individual, sem ser EIRELI, só que aí você não vai ser pessoa jurídica, você vai ser só uma pessoa física mesmo, tá? Mas em compensação você também não vai precisar colocar sem salários mínimos lá, tá? Ou se você pode de repente se associar a uma pessoa. Você pode de repente se associar a uma pessoa e virar uma sociedade empresarial. E se tornar uma pessoa jurídica também. E ser uma sociedade. Ter capital social e tudo mais. Perceberam que nesses dois casos existe capital social? Essa é a grande diferença. Essa é o X da questão. Nesses dois casos existe capital da sociedade. Capital da empresa. Capital empresarial. Então, o capital que esses caras aqui colocaram no contrato social não pertence mais a eles. Pertence a uma terceira pessoa. Que pessoa? A pessoa jurídica. Nesse caso aqui, o empreendedor, que a gente fala que é o titular da empresa, ele colocou 100 salários mínimos. Pertence a ele? Não.
não pertence mais, pertence a uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? A Eireli. A Eireli. Então, a Eireli é uma pessoa, certo? O que mais que a gente pode falar, né? Então a gente viu essa situação toda, a gente viu que o Eireli é uma pessoa jurídica porque colocou 100 salários mínimos lá. Então deixou de pertencer a ele. Então é uma pessoa. Então se não pertence. Eu sou o Guedes. Eu quero ter uma Eireli, tá? Eu quero ter uma Eireli. Então o Guedes quer ter uma Eireli. Acabou. Então o Guedes, eu vou fazer uma Eireli, né? Churrasco, coisa de churrasco, não tem problema. Coisa de churrasco. Então eu vou colocar 100 salários mínimos para ter uma Eireli. Se eu quiser ser um empresário individual comum, diferente desse aqui, eu não ponho 100 salários mínimos, mas a minha responsabilidade fica ilimitada. Aqui minha responsabilidade é limitada, tá? Se eu me associar com alguém, eu venho para cá. Então o Guedes quer ser uma Eireli, ele vai e coloca 100 salários mínimos na empresa, em nome de uma empresa. Então eu entro, né, com o meu na junta comercial e já destino para minha empresa 100 salários mínimos, tá certo? Essa é, em suma, as considerações da aula de hoje. A gente conheceu o MEI, conheceu as suas vantagens, muitas vantagens, as suas algumas desvantagens que ela tem também, né, para limitar. E se você quer, por exemplo, se você quer ter mais de um empregado, você não é tão pequeno a ponto de ser um MEI, tá? Então, aí você pode ser um empresário individual, ou uma Eireli, ou uma NE ou EPP. Acima daqui também tem as empresas de grande porte, tá? As empresas de grande porte, elas variam de acordo com outros conceitos que vão além do faturamento. Então, são uma quantidade de empregados que tem, diária. Então, são outras situações que definem uma empresa como grande porte, tá certo? Bom, então vamos despedir de vocês. Temos uma atividade, né? Façam um paralelo com as diferenças e semelhanças entre as modalidades de empresas unipessoais estudadas. Então a gente falou, né, das empresas unipessoais Eireli, empresário individual comum e o MEI. É isso, essa é a nossa atividade de hoje, tá certo? Bom, isso é um YouTube. No YouTube tem que ter, como eu falei para vocês, tem que ter inscritos para eu ter mais ferramentas para poder melhorar minha aula. Então se inscreve no meu canal para ficar legal, tá? Se inscreve no meu canal porque você é muito legal. Então vamos lá. Badala meu sininho, que me falaram que tem que fazer, tanto que é bom também. Badala o meu sininho, que toda vez que eu fizer um videozinho, você vai receber lá um avisozinho já, com antecedência, né? Porque eu posto a aula meio-dia, né? E às vezes você vai ver só no outro dia, né? Só de noite e tal. Então você já sabe que tá lá o vídeo do Guedes, tá bom? Dá um joinha, faz um comentário, manda um abraço pra mim, me fala que tudo bem, se tá tudo mal, o que tem, se o meu cenário tá bonito, se meu cabelo tá bem penteado, coisa que não tá, porque também o meu barbeiro Álvaro tá fechado, né? Coitado, ele é grupo de risco. Mas se Deus quiser vai dar tudo bem pra ele, ele vai cortar meu cabelo quanto antes. Tá bom? Beijo pra vocês.